todo esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no YouTube, @Itatiaia-Esporte. A você das plataformas de áudio também, muito obrigado a todos pela audiência. Estamos chegando com a edição 178 do podcast Todo Esporte. Desejando a você ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Vamos falar de voleibol mais uma vez, porque vai começar, ou vão começar, os playoffs da Superliga Feminina de Vôlei nesta sexta-feira. O podcast está indo ao ar na quinta, então amanhã já tem voleibol, já tem mata-mata da Superliga Feminina de Vôlei. Mais uma vez com Dentil Praia Clube e Gerdau Minas, as equipes mineiras como as principais favoritas ao título, principais favoritas a jogar a decisão da Superliga Feminina, abrindo o mês de maio em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Nesta sexta-feira tem SESI Bauru e Fluminense, duelo entre quarto colocado, Fluminense, quinto colocado, SESI Bauru. Jogo nesta sexta-feira, 6 horas. 9 da noite, Arena Uni BH, aqui em BH. Tem o Gerdau Minas e o Paulistano Barueri se enfrentando. Minas que foi o segundo colocado, Paulistano Barueri que foi o sétimo colocado. No sábado, 6 horas, tem o Maringá, Unilife Maringá, contra o Dentil Praia Clube. 6 horas, hora de Brasília. 9 horas da noite, tem em Osasco o time de Osasco enfrentando a equipe do Sesc Flamengo. É o grande duelo Rio-Osasco, né? Que aconteceu por muito e muito tempo aqui no voleibol brasileiro, pensando em decisões. Estes os primeiros jogos, lembrando, né? Osasco foi o terceiro, Sesc Flamengo foi o sexto, faltou dizer também, Maringá foi o oitavo e o Dentil Praia Clube foi o líder, foi o primeiro colocado. Esse é o desenho dos playoffs da Superliga começando nesta sexta-feira, tá? Vem aí também esse mata-mata muito importante para fechar a temporada com o filé, né? Com o principal nível, com o mais aguardado, que é o mata-mata da Superliga Feminina de Vôlei. E aqui na Itatiaia vamos conversar com nomes das mineiras, né? Com os dois treinadores, o Nicola Negro e o Marcos Miranda, e também com a líbero Kika, do Gerdau Minas, e com a central Adenísia do Dentil Praia Clube. Vamos começar aqui por Belo Horizonte, trazendo o Nicola Negro, técnico do Minas, e a análise que ele faz dessa chegada aos playoffs. Vamos lá, Nicola. A aspettativa è di fare un buon playoff, chiaramente. Sappiamo che va a essere un playoff difficile già a cominciare da quarta di finale. Barueri è un team che mostrò un crescimento importante lungo la temporada, dosso un dato claro, realizzò 8 punti nel turno e 21 nel ritorno, foi il quarto team nel ritorno. È un team con molto talento, giovane, e come todo team giovane va a crescere nella lunga temporada. Sì, sappiamo che sarà un quarto già difficile. Quanto a esse adversário que você falou que teve uma grande recuperação, um crescimento, uma evolução, até pelo fato de ser jovem, principais características delas, como é que elas têm jogado, além desse aspecto da confiança que você está destacando? Ma è un team che come stile tenta di giocare un volley parecido ao nosso, un volley molto rapido, a velocizzare ainda a bola, tem boas centrais, é um time muito competitivo. Pensando no Minas, vocês tiveram alguns confrontos longos, com altos e baixos, com alternâncias, em jogos grandes, né, jogos complicados aí, uma temporada que você disputa muitas competições, essas coisas costumam acontecer, momentos muito felizes, momentos de muitas frustrações. Como é que você tem trabalhado isso internamente e qual o diagnóstico vocês têm feito? Isso, no último período tivemos muitos jogos alto e baixo e muito momento alto e baixo interno do mesmo jogo. E infelizmente isso não acompanhou toda a temporada. E o nosso objetivo nesse playoff é exatamente encontrar essa continuidade que faltou até agora. Sabemos que se queremos vir longe nesse playoff, precisamos buscar essa continuidade. Tem sido essa uma Superliga muito equilibrada, equipes muito próximas, pensando até em pontuação. Você tem observado mais equilíbrio nessa temporada? Com certeza, foi um equilíbrio claro na classifica, na pontuação, mas também nos valores técnicos na quadra. Foi uma Superliga com muitos resultados surpreendentes. Alguns times que nem chegaram ao playoff conseguiram vitórias importantes com o time maior. Assim, foi de verdade uma Superliga muito equilibrada. Nicola, que seja um grande playoff para vocês. Muito obrigado.
A Unicola vai se despedir agora da equipe Gerdau Minas assim que concluir essa Superliga Feminina de Vôlei, partindo aí para novos desafios. Kika, líbero do Minas, também está com a gente. Defensora do Gerdau Minas aqui no Todo Esporte e a avaliação que ela faz dessa chegada aos playoffs. Vamos nessa. A gente está se preparando forte, a gente sabe que Barueri é um time que cresceu muito no retorno, que um dos que mais pontuou nesse retorno. Então a gente sabe que não tem nenhum time bobo e a gente está se preparando forte, trabalhando os nossos pontos positivos e as nossas falhas também para levar o confronto da melhor forma. Pois é, justamente sobre esse adversário, né? Como é que vocês têm observado, trabalhado em cima das características dele? Conversava há pouco com o Nicola, um time que teve um começo de Superliga meio conturbado, time jovem, mas pontuou muito no retorno, né? Isso aí, pontuou muito, como eu falei, e é um time que erra pouco também. Tá sacando muito bem, tem um volume de jogo muito bom, o bloqueio delas também tá bem organizadinho, então, como eu falei, não é um time bobo e a gente tem que ir pra cima e saber ser mais decisiva nos momentos. E o seu momento, como é que você tem observado? Acabou de levar um troféu de melhor em quadra recentemente, como é que tem sido para você essa parte final da temporada? Para mim está sendo muito gratificante, eu já estou mais adaptada ao projeto também e estou mais confiante, né? Que essa parte final é a parte que é a mais gostosa, começaram já os confrontos diretos ali, então eu fico feliz em ver a minha crescente para poder ajudar mais o grupo. E pensando no grupo em si, vocês tiveram alguns resultados aí com altos e baixos, jogos longos, né? O que fazer nesse momento? Qual o diagnóstico que vocês têm feito internamente para que os finais dos jogos sejam mais positivos, como eram lá no comecinho da competição, né? Em confrontos desse tamanho? A gente conversou bastante, eu acho que o ponto principal, falando de grupo, é a nossa união. Uma segurar a mão da outra, uma ir pela outra. Então é isso que a gente está trabalhando também, para se apoiar mais em momentos decisivos, para conseguir levar da melhor forma os jogos. Seja um grande playoff para vocês. Muito obrigada, e será. Valeu, Kika. Obrigado aí pela entrevista. E agora vamos por outro lado. Vamos conversar com o Praia Clube de Uberlândia, representantes aí do Praia, líder da primeira fase. Venceu o Sul-Americano em Belo Horizonte, termina a primeira fase vencendo de novo o Gerdau Minas, né? Vencendo por 3-1 o último jogo da etapa classificatória que garantiu a liderança ao Dentil Praia Clube. Vamos trazer a Denísia, líder desse time, ela que é um destaque em pontos de bloqueio na competição. São 80 pontos de bloqueio da Denísia, principal pontuadora neste cenário. E ela tem também um destaque na porcentagem aí de aproveitamento no ataque, né? É um destaque impressionante também da Superliga. Ela que é uma grande atleta, um dos grandes nomes da história do voleibol brasileiro, sem dúvida alguma, seleção brasileira e tudo mais. A Denísia falando aqui a Itatiaia desse momento, né? Dessa chegada da equipe do Dentil Praia Clube aos playoffs, e ela começa nos respondendo sobre uma análise que ela faz dessa liderança da primeira fase e como o Praia se apresenta aos playoffs, como avaliar a campanha do Praia. Denísia. Acho que o time deu uma crescida agora nessa reta final. Depois do Sul-Americano, a gente ganhou muita força. A gente estava com muita dificuldade com lesões, então não foram todos os jogos que nós contamos com todas as meninas do elenco. Então, nessa reta final agora, a gente ganhou mais confiança, a gente está mais disciplinado taticamente. Então, é notório aí ver o crescimento da equipe. E a análise que você faz, Denísia, do adversário dessas quartas de final, principais forças que vocês podem explorar aí desse Maringá? Maringá é um time muito difícil, a gente sabe disso. Por mais que nós temos aí algumas vitórias com elas, foram vitórias difíceis. Nós já fizemos 3-2 e jogar na casa delas é complicado. Então a gente sabe que é um time que tem muito volume, é um time que defende muito bem e a gente vai ter que ter muita paciência e inteligência para jogar. Saber que não é só na força, saber que tem vários golpes para a gente utilizar dentro dos jogos. E para fechar, Denísia, vocês encerram essa etapa classificatória com uma grande vitória com autoridade contra o Minas. Teve uma outra vitória importante pensando no Campeonato Sul-Americano. Vocês são as duas principais equipes postulantes ao título da competição. Esses resultados nos encontros recentes aí enchem vocês de confiança ou o estudo agora zera? Então, essas 3 vitórias que nós tivemos com o Minas não quer dizer nada. A gente sabe que playoff é outro jogo, a gente sabe que tudo que nós fizemos de bom ou de ruim apaga, daqui para frente é um outro campeonato. Óbvio que é sempre bom ganhar de uma equipe como o Minas, sim, porque eu acho que
No jogo, quando vai Praia e Minas, pode dar para os dois lados. Então são equipes que se conhecem muito bem, são equipes que estão acostumadas a jogar as finais, a jogar esses jogos. Então é gratificante essa vitória, sim, mas agora a gente tem que esquecer o que foi feito e olhar para frente. Playoff é outro campeonato. Valeu, Adenísia. Vamos conversar também com o Marcos Miranda, Marcão, técnico do Dentil Praia Clube. Faça você também questionamento sobre essa campanha, Marcão. Sobre essa primeira fase, análise que você faz da maneira como o Praia se apresenta aos playoffs. A campanha da Superliga é uma campanha muito interessante, né? Para falar da campanha da Superliga, tem que falar de alguma forma, da forma geral, né? O Praia Clube é uma equipe que participa de muitas competições. Isso gera o quê? Muitos jogos, né? Muito desgaste. Então nós tivemos durante a temporada toda uma série de competições em que acarretou muitos jogos, teve de recuperação muito pequeno. E em nenhum momento nós podemos contar com a equipe 100%. Né? Nós tivemos no início ali da temporada a Nia se recuperando, depois a Sofia, depois a Monique, tivemos a Basso, agora perdemos a Carol Batais, então nós não podemos contar. Mas a equipe suportou isso muito bem, né? A cada dificuldade elas se doaram cada vez mais. E a nossa campanha vem sendo uma campanha de superação, né? Em função desses problemas. E temos aí turno e retorno, nós tivemos aí 3 derrotas, né? Então isso aí eu acredito que tenha sido uma campanha assim com louvor, né? É uma temporada muito equilibrada, você pode ver todas as equipes com muitas perdas e ganhos, né? Então nós conseguimos aí, felizmente, em função de todo esse nosso trabalho, sair em primeiro lugar. E o que dizer do adversário dessa etapa quartas de final? O que vocês observam aí de forças desse Maringá que o Praia tem que estar atento, Marcão? Todos os confrontos são difíceis, né? Nós batalhamos muito por um primeiro lugar para poder, no cruzamento, ter uma facilidade, entre aspas, e a possibilidade de poder estar fazendo a decisão caso haja em 3 jogos em casa. Maringá, sabemos que é uma equipe que causou problemas a muitos times grandes, né? Eu digo ali no top, inclusive a nós, na Copa do Brasil, nós tivemos um jogo dificílimo aqui dentro de casa, de um 3-2, né? Mas já aconteceram muitos jogos, nós já temos muitos dados dessa equipe, nós podemos estudar bastante em função dela. Os nossos treinamentos essa semana vêm sendo muito em relação àquilo que nós podemos melhorar e muito daquilo que nós podemos estar usufruindo nesse confronto, e nós acreditamos aí, né? Temos muita fé de que nós vamos conseguir concluir o nosso objetivo principal, que é a classificação para a semifinal. E para fechar, Marcão, perguntei a Denise há pouco, te faço esse questionamento também. Vocês vêm de grandes vitórias contra a equipe do Minas, né, no Sul-Americano, na semifinal. Sul-Americano que vocês conquistaram em Belo Horizonte, e também uma outra vitória para fechar a primeira fase da Superliga. É vitória que enche vocês de confiança ainda mais, ou agora zera tudo, isso não conta, é um novo campeonato, uma nova competição a partir de agora? Olha, acho que toda vitória é importante. Eu classifico ou Minas, ou Osasco, ou Flamengo, ou Fluminense, ou qualquer time que seja, na questão de dar um ímpeto moral. Acho que toda vitória é importante e a gente trabalha para isso, né? As questões das nossas viradas, é claro, são importantes para dar casca para o time, não só contra o Minas, mas contra o Fluminense, contra o Flamengo, contra o Osasco. São times que tiveram na frente o placar e nós conseguimos mudar o panorama do jogo e saímos para a vitória. Então são vitórias consistentes que dão, como eu disse para você, casca para o time e, claro, no aspecto moral, comportamental, isso é muito importante para chegar numa reta final com esse poder aí de decisão. Valeu, aí o Marcos Miranda, também a Denísia, o Nicola Negro e a Kika. E agradecendo aqui a Tereza, do Minas Tênis Clube, e a Nayara, do Praia Clube, assessora de comunicação, que nos auxiliaram nesse contato, na realização dessas entrevistas também. Então, nessa sexta-feira, começando, Gerdau Minas e Paulistano Barueri, primeiro jogo, primeira rodada desta Superliga, pensando em mata-mata, quartas de final, é o primeiro dos 3 jogos. O Praia jogando no sábado às 6 horas contra o Maringá. Depois teremos no dia 3, Paulistano, Barueri e Minas, jogo fora de casa para a equipe Gerdau Minas. E no dia 4,
também às 9, esses dois confrontos aí de segunda partida, 9 horas da noite, dia 4, tem o Praia Clube contra o Maringá. Aí se precisar tem um terceiro jogo na casa das Mineiras, porque foram donas das 2 melhores campanhas da primeira fase. Playoffs pegando fogo ainda da Superliga Feminina. Agradecendo a você que tá aqui no YouTube, e se quiser comentar quem que vai ganhar a Superliga Feminina, quais os favoritos a jogar a final em São Paulo, começando o mês de abril. Participa no chat aí, Itatiaia Oficial, aliás, aqui no Itatiaia Esporte, né? E aqui no Itatiaia Esporte você também confere todas as edições anteriores publicadas nesse canal. Vá à home, a primeira página do nosso YouTube, tem lá podcasts e você acha o nosso Todo Esporte. E a você das plataformas de áudio, obrigado a todos pela audiência também. Semana que vem tem mais Todo Esporte. Bom playoff de Superliga a todos. Abraço, gente.